Paz do Senhor a todos e a todas. Escute. Você andava perdido na escuridão e eu te iluminei. Aleluia, igreja. Escute. Eu te chamei, mas você não quer vir para mim. E apressado parece fugir. Eu te amo, eu te quero, eu insisto. Eu morri por ti. Eu te amo, eu te quero, eu insisto. Eu morri por ti. Sinta a paz no seu lar. Sinta a paz na sua casa. Você vive a me desprezar, mas sempre lhe amarei. Até mesmo o lugar junto a mim, eu já lhe preparei. Deixa logo este mundo pra trás, você tem que vencer Satanás. E é hoje, é agora, antes que seja tarde demais. E é hoje, é agora, antes que seja tarde demais. Por você carreguei uma cruz, pra mostrar o caminho da luz. Meu amor por você é tão grande, grande. O meu nome é Jesus. Minha mão eu lhe amo, eu lhe espero, eu carrego sua cruz. Escute. Minha mão eu lhe amo, eu lhe espero, eu carrego sua cruz. Minha mão eu lhe amo, eu lhe espero, eu carrego Sua cruz. sua cruz. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em toda a boa obra e pelo poder do teu Espírito Santo. Faz tempo, hein, que nós não dávamos ensino, hein? Então hoje voltamos com o ensino, graças a Deus, com muitas poucas pessoas ao vivo, 300 pessoas só. Parece que as pessoas não querem mais que eu ensino elas. Mas isso não importa a quantidade de pessoas, importa realmente a quantidade da verdade. A verdade que liberta, ela que salva, ela que coordena e ela que dá poder. Lembrando, os irmãos, mandar deixar o joinha aí, estamos em computador, sempre avisei isso para vocês, e compartilhar esse vídeo para as pessoas que realmente querem ouvir a verdade. Bom, temos 324 pessoas, 150 likeinhos, tem que ser mais likeinhos aí, para que este vídeo alcance almas. O nosso objetivo aqui é alcançar alma. Então, tem que dar like, tem que mover como o YouTube quer, como é a mídia necessita fazer. Lembrando que hoje, um ensino poderoso demais, hoje estaremos falando de algo muito forte, creio eu que gerará uma certa polêmica, né? Porque realmente o que vamos abordar hoje já vem anunciando há muito tempo, que nós íamos falar hoje sobre dízimos e ofertas, né? Da onde saiu, da onde surgiu, o que devemos fazer com o nosso dinheiro e o que devemos fazer para com Deus. Meus irmãos, eu vinha andando aí no YouTube, venho puxando aí alguns ensinando, eles ensinam dentro da Bíblia Sagrada, claro, muitos deles sim, mas existe dentro da Bíblia Sagrada o Espírito Santo, que é ele que nos ensinará em toda a verdade. E é o que necessita hoje para o homem ensinar, para o homem desenvolver ensino, é o Espírito Santo. O homem pode pegar a Bíblia, mas se ela não tiver o Espírito, ele não consegue coordenar ela e nem consegue também automaticamente passar avante aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. A Bíblia Sagrada contém 66 livros, e no meio de 66 livros contém a surpresa de Deus que é revelada do Espírito. Porém, ele disse para Jeremias, clama a mim que eu responde-te-ei, e anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando você clama a Deus, clama o Espírito Santo, automaticamente ele começa a se revelar a vocês. E é isso que vocês devem entender. Eu acho que hoje, não importa quantas pessoas estão ao vivo conosco, não importa quantos vão ver esse vídeo. Como eu disse, é necessário a gente divulgar, mas o que vemos aqui nos dias de hoje realmente
são as pessoas duras de coração que não querem ouvir a verdade, nem tampouco para bater, né, os seus próprios interesses. Bom, o que vamos falar hoje, né, é sobre uma coisa muito interessante, como eu disse para vocês, muitas pessoas especulando é certo ou errado da dízimo, da oferta, o que a Bíblia menciona, da onde surgiu isso, e da onde irá o meu dinheiro, o que eu vou fazer, pastor? Se eu não der dízimo, vou ser condenado. Pastor Júlio, se eu não te der dízimo, será que vai acontecer comigo? Vamos ver, detalhe, por que hoje estipula-se esses 10%, que se vocês não sabem, dízimo, na palavra latim, significa décimos. Décimos significa 10ª parte. Então, é por isso que vem daí a palavra dízimo, 10%. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, né, pela Igreja Santidade e Arrependimento, que os cultos são de quarta, sexta, domingo ao vivo no canal Pastor Júlio Santidade e Arrependimento, e agradecer a Deus pela clínica de recuperação que a igreja recebeu de Deus para cuidar dos pequeninos. Se vocês quiserem mais informação de como ajudar, as inscrições estão no link dos vídeos, né, a conta tanto do Brasil como da Caixa Econômica. Se você realmente ama a obra, né, de sustentar o órfão e a viúva, comuniquem ali diante do Senhor Jesus, orem a Deus e Deus vai mostrar para vocês como essa obra é transparente e sincera e singela. Bom, vamos começar. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Estava com saudade de vocês nos ensinos, né? A gente faz muito tempo, como eu disse um dia, eu falei, eu vou sair dos ensinos e vou voltar não sei quando. Realmente eu fiquei aí 3 semanas trabalhando muito antes de ensinar. Bom, queria, mas sem perca de tempo, vamos começar a sair um pouquinho da terra. Se você que está em casa aí, pega o teu cinto, amarre ele na fivela, na sua cadeira, porque você vai sair um pouquinho da terra. Nós não vamos somente falar de dízimo, vamos falar para quem é o dízimo e por que é para ele. A Bíblia menciona que esse é aquele que diz, eu sou, no livro de Êxodo, dizendo que tem poder e autoridade para todas as coisas, que deve a ele o domínio, a glória e o poder, e o homem o louva com seus lábios e estimulam a sua vida e santidade para o adorá-lo, pois ele é benigno, poderoso, justo, glorioso, eterno, Emanuel, grande eu sou, Yeshua HaMashiach, Tsekenu Yavé, Shammah, Yavé, Shalom, Adonai, Emanuel, príncipe conosco, rei da justiça, bispo das almas, bom pastor, rei eterno, Deus dos deuses, glorioso, poderoso, autoritário, altíssimo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, glorioso, majestoso, maravilhoso, tremendo e poderoso Deus. Esse é o cima que chama-se Alfa e também aquele que se torna o Ômega. Ele mesmo disse que ele é o começo e o final. Então a ele toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor, pois ele estabeleceu o céu com o seu firmamento e nas suas mãos poderosas criaste todas as coisas. Glória a Deus! Vamos lá. Tá gostoso já, hein? Tô sentindo a presença do Senhor Jesus, hein? Jesus está me visitando. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus. Vamos lá na palavra de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 14, no verso de número 20. Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis. Tá tudo bem aí a filmagem? Tá tudo certinho? Capítulo 14, do verso de número 20. Vamos lá, todos lá, hein? Quero todos lá, hein? Vamos lá comigo, tá? Gênesis, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. No verso de número 20. Vamos todo mundo aí. Pega aí, tá boa a imagem, hein? Tá ótima a imagem. Tá bom o som aí também? Dá o seu joinha, hein? Já entra dando joinha. Gênesis, capítulo 14, no verso de número 20. Quem já achou, diga glória a Deus, eu já achei. Glória a Deus, pastor, eu estou muito feliz por ter achado. Vamos lá. Então, aleluia. Vamos lá ver o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito assim, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Pode fechar sua Bíblia por enquanto e olhe bem para mim.
Bom, meus irmãos, como vemos, Abraão, ele favoreceu diante de Deus a sua graça, dando as 10% do que ele ganhou em suas guerras, diante da jornada à Terra Prometida, e também, né, com o grande sumo sacerdote Melquisedeque. O que vem dali dessa história, muitos usam esse termo para colocar o dízimo em pauta, ao ponto de dizer, é estipulado o dízimo dos 10%, porque Abraão, sendo o pai da fé, deu o dízimo ao Senhor. Então é necessário, o pastor pega o microfone, ele pega, é necessário que vocês dêem o dízimo, porque Abraão foi dizimista, e através dele nasceu a parentela de Jacó, Jacó se tornou Israel, Israel se tornou o templo e a cidade onde o Messias desceria, e através do Messias descendo e ser crucificado em Jerusalém, vocês hoje receberam a salvação. Olha de onde eles tiram. Eles começam lá em Abraão, falando do dízimo até Jesus. E nós vamos entender por quê. O que tem a ver Jesus com o dízimo? Jesus, todos nós sabemos que não foi dizimado, né? Jesus não foi dizimado, ele foi ofertado. Então, oferta e dízimo é totalmente em paralelas. Eles andam na mesma circunstância, mas em caminhos diferentes. Nós vamos entender mais para frente o que é oferta e o que é dízimo. Então, Jesus não foi dizimado, ele foi ofertado. É diferente dos dízimos. Então, vemos que realmente eles começam a ver de lá de Abraão e começam a tirar essa tese. Não, mas Abraão deu dízimo, e Abraão isso, e foi próspero. Então, a palavra próspera sempre vai ser o contexto da palavra dízimo, nos dias atuais. Porém, Paulo disse que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, gananciosos, detradores. Então, esses homens levariam para si, nesses últimos dias, o amor ao dinheiro. A Bíblia menciona que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, o meio de hoje se locomover ao enriquecimento é através do dízimo. Hoje, os pastores andam bem com o dízimo, comem bem, têm mansões, e eles vivem com o dízimo da igreja. O dízimo da igreja, que totalmente fora de Deuteronômio, eu acho que é no versículo capítulo 14, que lá menciona acerca de dar o dízimo aos pobres e viúvas. Então, vemos que realmente o dízimo, né, de Abraão para cá mudou muito, e vamos ver dentro do templo, da onde saiu dos levitas, os dízimos dos levitas, que vamos entender que é o cereal do campo, o alimento, que não era dinheiro. Mas embora seja que naquela época tinha dinheiro, e eu posso te provar na Bíblia Sagrada, que está escrito no livro de Deuteronômio, que teve sim dinheiro, naquela época já existia dinheiro. Mas Deus queria os cereais do campo. E vamos entender por que isso. Eu quero hoje mencionar a vocês que hoje o dízimo é como uma política. Ele tem o seu lado direito e o seu lado da esquerda e da direita. Por que o lado da esquerda e da direita? É porque, meus irmãos, para um pastor que vive de dízimo, ele vai defender a tese do dízimo. Mas para aqueles que não é pastor e vê os pastores pegando e roubando e saqueando a igreja do dízimo, essa é a verdade, eles vão falar, mas peraí, tá errado, pastor. Não é, dízimo é coisa nenhuma, eu não vivo de dízimo, o senhor está vivendo. Então é um paralelo, são fatores diferentes, então são dois mundos diferentes, paralelos, que vocês vão ter que aprender hoje. Então, eu quero que vocês entendam que como começou, eu vou começar agora a comentar para vocês como começou tudo isso, né? O templo, né, do templo da Bíblia Sagrada. Então, essa questão do dízimo é uma luta hoje com ênfase bíblica e também com ênfase de contexto, porque muitas pessoas usam o que Abraão dizimou para chamar o povo a dizimar hoje, mas sem o percurso da história. E vamos entender, calma que eu vou chegar lá. Pastor, mas é aí, você não respondeu ainda. É só para você ficar no ensino. Glória a Deus. Bom, dizimar, você sabe que é um conceito antigo, né, do Velho Testamento. Era uma exigência da lei. E lá era todo israelita, dava 10% das suas colheitas, e animais também, que eu lembro que, né, eles tiravam também até os 10% dos seus animais. Acho que quem tinha 100 bois, dava 10 bois, e assim ia para sacrifício, plantava, colhia, tudo para o tabernáculo e o templo. Está escrito, se vocês pegarem a menção, isso começa tudo, depois de Abraão, lá no livro de Levítico, no capítulo 27, no versículo 30. Você vai começar a ver a história, como eles começaram a ofertar no templo, né? E por que Deus estipulava isso? Irmãos, não só no consenso bíblico, mas se você conhecer a Deus, a história que Deus ele menciona na Bíblia Sagrada, quem é Deus, você vai ver que até mesmo para chamar a atenção de Deus, precisou de duas ofertas.
A Bíblia menciona que existe a oferta de Caim e de Abel. Depois de Deus ter zangado com Adão, Deus estava quieto nos céus e alguém ainda chamou a atenção de Deus com ofertas, com sacrifícios. Vocês sabem bem a história, que somente Deus recusou a oferta de Caim e tomou a de Abel. Então, Abel trouxe o quê? O cabrito, ou uma ovelha, e Deus ali achou por bem obedecer, receber, na verdade, aquele sacrifício e descer na terra para falar novamente com o homem. Então, Deus sempre foi um Deus que amou ofertas no seu altar. Guardou essa palavra? Nossa, forte, hein? Meu Deus. Forte. Tremendo. Já pegou aí? Eles nossos ensinam é assim. Quem é esperto já pega no começo. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Deus sempre amou. Ele sempre, desde Gênesis, ele sempre gostou. É um jeito que ele sempre achou legal do homem, trazer sacrifícios e ofertas ao seu altar. Então, desde esse templo, começa os dízimos. Você tirar 10% de tudo que você colhesse no campo, de todos os animais que você tinha, e Deus não queria a moeda do templo, embora que o templo, na época, existia uma moeda que circulava dentro do templo. Mas mesmo assim, Deus não queria a moeda, Deus não queria o dinheiro. Não era necessidade o dinheiro. Por que que não era? Porque Deus estava sempre no templo. Deus visitava o sacrifício no templo. Então Deus não precisava da moeda do homem, pois ele mesmo disse, minha o ouro, minha a prata. Então Deus cuidava do templo. Nada faltava no templo, porque o povo era obediente e Deus ficava dentro do templo. A glória de Deus estava no templo. Então, se Deus estava dentro da casa, vai faltar o quê? Sendo que o maior trabalhador de todas as coisas domina a casa. Ele está na casa. Quando a casa começa a deteriorar, é porque Deus não está na casa. Então, quando Deus não está na casa, realmente vai faltar a prata e o ouro, com certeza, porque dele é a prata e o ouro. Então, o tempo foi vindo e o povo foi dizimando, ofertando, e a Bíblia começa a mencionar alguns versículos de dízimo, e vamos chegar até Jesus, calma aí. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém? Todos estão entendendo? Que bênção, hein? Calma que nós vamos chegar até o Novo Testamento, que diz sobre o dízimo no Novo Testamento. Então, você vê lá no livro de Números, também 18, 26, Deuteronômio 14, 24, Crônicas. E lembrando que o livro de Deuteronômio, ele não diz para pegar o dízimo e levar somente para o altar, e nem somente para os levitas. Ele diz para dividir com os pobres. Então, olha só, guarda essa palavra, dividir com os pobres. Né? Dízimo e ofertas. Dividir com os pobres. Então, Deus, como assim que ele estava dentro do templo, que ele ama, como eu falei para vocês, receber a oferta dos homens, e também o dízimo, ele amava receber o dízimo, e ama hoje, calma aí, é suspense. Então, ele tinha um tempo que Deus falava, agora é tempo de lançar aos pobres. Era uma época, era um tempo, uma estação de lançar o dízimo da oferta, do altar, aos que não tinham que comer. Olha que coisa linda, esse Deus é maravilhoso, não é? Sempre pensando nos que não têm. Então, Deus sempre pensando nos que não têm, pastor. Então, ela exigia, né, vários tipos de dízimo. Levita, nos festivais, no templo, pobres, e assim ia todo o trâmite da adoração a Deus dentro do templo. O que acontece é o seguinte, né, os sacerdotes recebiam também, né, as ajudas dos dízimos, e com certeza, a Bíblia não menciona, mas com certeza os sacerdotes comiam desse dízimo, viviam desses dízimos aí, né, porque eles eram voluntários no templo, e faziam por amor, e Deus dava a ele a condição de sobrevivência, mas foi passando-se o tempo, né, o tempo vai se passando, o dízimo vai indo, mas chega uma hora que Deus deixa a glória do templo, e o templo, todos sabem, que esse mesmo templo agora é sequestrado por Nabucodonosor. Né? Por quê? Porque os reis que passaram pelo templo estavam tomando o templo em senzala de pecado. Rei Joás, né? Rei Acasias, vários reis passaram no templo e começaram a desordenar aquilo que era para ser feito. Então Deus afastou do templo. Então o templo começou a empobrecer. E aí foi cativo a Babilônia, e todo mundo sabe que Nabucodonosor pegou, até reinstaurar o segundo templo do grande rei da Ciro da Pérsia. Mas vemos que passasse o tempo, veio o nascimento de Jesus Cristo como oferta.
Oferta não mente para um altar a Deus, mas sim para trazer o homem à unificação para Deus. Então, esquecemos agora o povo que se passou e vemos agora para o Novo Testamento, e eu quero resumir bastante isso, o tema, e eu quero dizer a vocês que é um tema muito interessante do Novo Testamento que começa tudo. Agora começa uma nova história no Novo Testamento, e eu não vou passar para vocês todos os versículos que falam de dízimo, pois muitos versículos falam como Levítico 27, 30, todos os dízimos da terra, de cereais, em Números 18, 21, dos levitas, todos os dízimos de Israel. Então, eu já falei sobre esse fato, então não precisa vocês lerem esses versículos, porque eu já pulei. Então, sempre o dízimo de tudo que a terra produz anualmente. Então, todos esses versículos são a prova do que aquilo que eu falei para vocês, que era a obrigatoriedade de dar o dízimo ao Senhor. No livro de Lucas, Jesus começa a mostrar ali alguns sentimentos, né? Dê a será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. É esse também outro versículo que muitos pastores pegam e encaixam, né? Livro de Malaquias também, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, se não abrirei a janela dos céus, e o único jeito para repreender o devorador. Maravilha. Também fala de que forma te roubamos, Senhor, nos dízimos na oferta. Mas se você olhar Malaquias e todas as partes que falam, essa parte do dízimo e do roubo, fala no Velho Testamento e o último livro antes do nascimento de Jesus Cristo. Então nós vemos ali o paralelo entre a graça e a lei. Então vemos o paralelo entre a lei que punhava todos os homens dava o dízimo, e agora Malaquias é o último livro bíblico do Velho Testamento que dá agora um pulo ao colo de Maria. Um pulo ao colo de Maria, porque agora Maria, em Mateus, vai ter a descendência de Jesus Cristo, e vai nascer agora a oferta de Deus para com o homem. O homem agora para de ofertar a Deus, para de dizimar a Deus, e agora vem uma oferta do céu. Eita, agora! Meu Deus do céu, irmão! Glória a Jesus! Glória, 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 glória! Que Deus é esse que se rebaixa ao homem? Não há Deus como esse. Dagom nunca se rebaixou pelos seus súditos, mas o próprio Deus agora toma a linhagem do seu poder e se inclina para o homem como ofertar ao homem. Olha só que interessante. Não, esse merece mais glória. Vamos lá. Oh, glória a Jesus, o sacrifício e oferta viva do meu Deus. Aleluia, glória a Jesus Cristo, que veio como oferta do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Então agora do colo de Malaquias vai para o colo de Maria. E o colo da lei para o colo da graça. Eita, glória a Jesus. Aí vocês falam, pastor, mas quanta sabedoria. Não, peça a Deus, ore ao Senhor que Deus vai te dar também. Eu estava orando antes desse ensino. Todos os nossos ensinos é oração. Já compartilhou para o WhatsApp esse ensino? Não ainda? Se eu fosse você, falar, agora achei um ensino maravilhoso, bem detalhado, bem orquestrado, que Deus vai estar nos ensinando. Vai lá agora no WhatsApp, dá seu joinha, já vai lá compartilhando. Vamos embora, vamos conseguir. Vamos lá, Espírito Santo, me ajuda aqui, senta do meu lado. Então, o que acontece é que agora Deus quer dar uma oferta ao homem. Mas para quê? Para que volte novamente o homem ser agora, não somente em templos, pois agora Deus não opera em templos feito por mãos humanas. Agora, esse Espírito, assim como Deus, Jesus desceu em carne, assim Deus queria descer em carne. Como assim, pastor Júlio? Jesus, o verbo se fez carne, mas como assim Deus era a imaginação do próprio Pai? Porque ele sabia que um dia o Espírito desceria e desceria em toda a carne. Então, desde que profetizado em Joel 2:28. Então, agora, a partir desse momento, Jesus desce em carne. E aí ele falou, deu certo, o meu filho já nasceu. Então, se meu filho conseguiu viver nessa carne pecadora, um dia o meu espírito descerá nessa carne também. Eita! Glória, glória ao Espírito Santo que desceu, que hoje habitou entre os homens, através de Atos dos Apóstolos que oravam até a descida do Pentecoste. Oh, glória! Então o tempo passou-se.
todo o trâmite de Deus, como Jesus, como oferta viva, que vai ser agora sacrificado para abrir a dimensão entre o homem e Deus, para que restabelecesse o altar de Deus. Viu como dá trabalho pregar sobre o dízimo e oferta? Porque agora eu deixei o dízimo. O dízimo está lá em Malaquias, eu estou falando de oferta. Pois Jesus veio como oferta agradável a Deus. Agora, a primeira aliança será trocada pela segunda aliança. A aliança da lei não ia ter mais validade, pois agora a aliança da graça tomaria, então, em todos os homens, a unificação do Deus zangado para o pobre miserável pecador que não queria estabelecer um conserto. O Deus zangado começa a se alegrar, pois o seu sacrifício deu certo, a oferta foi oferecida, deu certo todo o sacrifício, e agora há uma comunicação. O Deus zangado se coloca como misericórdia para falar, e aí, o que vocês decidiram? Deem ainda uma chance para vocês. Olhou para a terra e viu que todos os homens ainda estavam cheios da sua vida e ainda queria apostar na sua vida eterna. Então a oferta começou em Jesus. A oferta, dízimo, era no passado. A oferta começou no Novo Testamento. Embora seja que muitas ofertas deram no Velho Testamento, mas a oferta principal começou em Jesus. E aí nós vamos ver como esse encarecidamento de Deus nos colocou nessa dimensão. Lembramos que agora o dízimo foi parado lá em Malaquias. Vamos agora começar o que Jesus estava falando acerca das primeiras coisas que ele fala sobre o dízimo. Sabemos nós que agora, como Jesus agora está ainda na terra e o Espírito Santo não desceu, ainda é sinal que existe tabernáculo, pois Jesus mesmo pregou dentro da sinagoga. Jesus pregou, Estevão foi aprisionado, apedrejado fora dela, e Jesus pregou dentro dela, com 12 anos já estava ministrando para os grandes chefes da lei, ao ponto de dizer, nossa, mas da onde nasceu esse menininho? Aí de quem é ele? Quem é parente desse criança? Esse é filho de José o carpinteiro. Então, ele começou agora a bater contra aqueles que guardavam com seu coração a lei judaica, a lei do dízimo, a lei da lei de Moisés, pois Jesus também cumpria essas leis, porque Jesus era judeu. Mas, embora seja, debatia-se sobre a questão da oferta. Porque Jesus agora pega, se coloca como a primeira palavra que Jesus dá, depois quando ele é adulto, ele entra na sinagoga e lê o livro de Isaías, se não me engano, 59 ou 63. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos do cativeiro, e dar vista aos cegos e libertar os homens da prisão. Então, anunciai o tempo da salvação. Então, Jesus agora, 61, isso, 61. Isaías 61. Então ele começa agora, e ele agora é criticado porque ele fala, isso se começa a se cumprir hoje e manda ele para fora. Não vamos sair do tema, porque nós estamos na oferta, que é Cristo. Nós não estamos falando sobre dízimo e oferta, então eu estou falando ainda da oferta. Jesus é oferta. Então calma aí. Vai se passando o tempo, Jesus começa a ver que ele trouxe não atributos a Deus em sacrifício como no passado. Não precisava mais bodes, não precisava mais o dízimo do campo. Não precisava mais nada disso. Jesus agora veio trazer o amor, a graça, o conhecimento, a piedade, a misericórdia e tudo o que é mais sagrado. E vemos que começa um complô. Lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus começa a encarar a realidade do dízimo. Um dos fatores, um dos versículos do dízimo que fala aqui no Novo Testamento. Ele olha e diz, ai de vocês, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do cominho e do endro, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Então Jesus gritou. Foi um brado de Jesus gritar. Jesus exclamou, Mateus 23, 23. Ele exclamou, né? Então ele exclamou com tanta força e diz, ei, vocês estão dando dízimo ainda como a lei ordenava, mas estão esquecendo das principais, omitindo as principais, que é a justiça, o amor. Hoje vemos muitos mau caráteres dando dízimo sem amar ninguém. Dando oferta sem amar ninguém, ao ponto de Jesus falar assim, ei, vocês querem dar oferta?
Pode dar oferta, mas saiba que deixe essa oferta no teu altar e vai reconciliar com o seu irmão. Então Jesus falou assim, ei, é o amor que vale, não é o dinheiro. O dinheiro não é maior que o amor e a justiça. Calma, não é maior. Não é. Então Jesus vai falar assim, é necessário dinheiro e oferta? É, mas primeiro a justiça não pode omiti-la. Então até naquele certo momento, Jesus estava a par do dízimo e da oferta. Mas passa o tempo. Nós vemos que Jesus é sacrificado, a oferta se constitui no céu, é constituída no céu, né? E vemos que Jesus, o próprio Jesus, antes da sua morte, dá a César o que é de César, paga tributo, não deveu nada a ninguém, porque quem fica devendo a alguém pode perder até a sua salvação, porque isso chama-se injustiça, né? Caluniadores, homens caluniadores. Então, você vê que realmente esse termo começa agora a encontrar uma nova etapa, uma nova briga entre dízimo e oferta. E por que aonde começa? Meus irmãos, tudo vai começar agora quando o Espírito Santo desce, Deus toma os homens com o seu poder e a igreja começa a andar. E acontece um primeiro desafio hoje que muita gente interpreta errado, Ô, gente, que ensino maravilhoso é esse, hein? Eu estou aqui maravilhado, de verdade, porque está sendo muito gostoso. Irmãos, a Bíblia começa a acontecer algo estranho, porque o Espírito Santo, Jesus falou, fica aí em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. O Espírito Santo, ele desce e toma os seus apóstolos, os discípulos, né? Tinha ali o povo da Pinflígia, árabes, cretenses, e viram ali, até falaram que estavam embriagados. E engraçado que a igreja cresce com poder. E aí vai começando a igreja e Pedro começa a dirigir a igreja porque Jesus falou que era sobre ele que constituiria a igreja. Naquele certo momento acontece algo muito terrível. Lá no livro, meus irmãos, de Atos capítulo 5. Vocês querem saber o que aconteceu lá? Aconteceu o caso de Ananias e Safira, né? Lá no capítulo 4, 36 e 37. Que começa agora todas, né? Todo mundo que pegava os seus bens, depositava aos pés dos apóstolos, né? E a Bíblia fala lá no livro de Atos, após capítulo 5, versículo 1, que tinha um homem chamado Ananias, Safira, sua esposa. Então perguntou para Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o coração? Por quê? Porque agora eles estão dentro da igreja e eles vendem uma propriedade e então começa a falar, eles não mentiu que vendeu, eles omitiu o valor. Aí você para pensar, pastor Júlio, mas qual que foi a condenação? Por que eles morreram? E quem matou eles? Primeiro, se vocês não sabem, quem matou eles foi o Espírito Santo. Sim, senhor. Vou repetir. O Espírito Santo matou Ananias e Safira. Porque o Espírito Santo estava ordenando a igreja. Ele que estava começando a igreja atrás de Pedro. Então ele sabe de todas as coisas. Então ele vendeu uma propriedade, tirou a parte que era de Deus. Irmãos, eles não eram obrigados a dar tudo para a igreja. Ananias e Safira não eram obrigados a dar tudo para o dízimo da sua venda. Não era. Eles poderiam dar uma oferta generosa, mas eles mentiram no valor. O que mais julgou Ananias e Safira não foi a questão do dinheiro. Deus não é um Deus que é dinheiro. Deus não é mamão, gente. Pelo amor de Deus. Vou falar no megafone agora. Deus não é mamão. Deus não é mamão. Mamão é mamão. Deus é Deus. Deus não estava... Deus ficou... O Espírito Santo não admitia mentira na igreja. Mentira, quem mente é filho do diabo. Quem não escutou nesse megafone, eu falei que Deus não é mamão. Vou abaixar um pouquinho, vocês têm que escutar de novo. Deus não é mamão. Deus não é mamão. Tá ouvindo aí? Deus não é mamão. Então, por ser adotada, a igreja começa para se tornar filhos de Deus, e logo no começo, na estreia da igreja, filho de Satanás reina na igreja. O Espírito Santo falou, pode arrancar, porque se deixar, isso aí vai virar bagunça. Então, o Espírito Santo logo mandou para o inferno, com certeza.
Já desceu com a alma para o inferno, deixou lá, quem sabe na Safira está queimando até hoje. Então, foram queimados, estão queimando até hoje, com certeza. Foram julgados pela sua mentira. Achou que ia enganar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revelou a Pedro. Então, começa ali agora, constituir novamente, os discípulos começam a andar, e nós sabemos onde vai parar essa história. Estevão foi apedrejado, porque os fariseus gostam de ficar dentro da Bíblia, comendo o dízimo dentro de igreja. Olha o que os fariseus gostam. Seu pastor é um fariseu? Ou ele é um discípulo? Porque os fariseus gostam de ficar dentro do templo, pedindo dízimo, manda seu dízimo, oferta, dízimo, e dentro do templo. Enquanto os discípulos entravam no templo para mandar o povo se arrepender. A Bíblia diz que Estevão entra dentro do templo e diz arrepender. Começou a contar a história de Abraão, que até deu dízimo também, mas falou, olha, vocês negam a eficácia do arrependimento do Espírito Santo. E tomaram Estevão e lançaram para fora e mataram Estevão. Então, essa morte de Estevão mostrou que existia dois mundos, tanto dos fariseus quanto dos homens celestiais do céu. Então, os fariseus gostam de ficar com a Bíblia na mão, debatendo com você e comendo o dízimo do povo. E é isso que aconteceu. Né? Então, passe o tempo, a igreja vai atuar, porque agora Paulo, você sabe da história de Paulo, que era Saulo, e começa as igrejas de Antioquia, e começa toda a história agora. Quero dizer que dízimo é a 13ª parte do recolhido, e oferta é auto voluntário. Paulo começa a falar sobre as ofertas em Jerusalém, né? Que eles falam, deixa no altar aquilo que propôs o seu coração. Não se fala mais de dízimo no Novo Testamento depois de Jesus Cristo, mas sim mais de oferta. Então, eu vou explicar para vocês, calma que no final do vídeo, se vocês continuarem, eu vou explicar por que é lícito dar o dízimo. Vocês vão entender. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo que é também a letra oficial que a gente aqui pede oferta, com esse versículo, vocês que acompanham o canal sabem. Lá em 9:7 diz assim, cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui era a coleta da igreja, tá? A coleta da igreja. Não por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, presta bem atenção, vamos começar agora no dízimo. Hoje nós estabelecemos a igreja. Paulo já pedia as coletas para a igreja e vemos que a igreja realmente necessita, de verdade. O dízimo, ele se torna obrigatório quando existe um voto no dízimo. Quando uma pessoa disse, eu creio na fé do dízimo e eu vou fazer um voto com ele e eu sou um dizimista. Ele se tornou um votante com Deus e ele tem que cumprir isso. Porque se descumpre o voto do seu dízimo, que você votou com Deus, você pode ir para o inferno. Por isso que muitas pessoas que não deram o dízimo estão no inferno queimando agora. Ou não? Então, o dízimo é um voto a Deus. Eu vou ganhar 1.000, eu vou dar 100 na obra de Deus. É o voto que eu fiz com Deus. E quando se faz um voto com Deus, a coisa é mais séria que pensamos. Porque foi através de voto que Deus falou com Israel. Então, quando a pessoa fala, eu vou ofertar, Deus entende que a oferta é aquilo que propôs o seu coração. Eita, que ensina, hein? Que ensina. Quem não tem dinheiro, é claro que Deus conhece a sua atitude, porque a Bíblia menciona, aquele que pode dar e não dá, comete pecado. Então, hoje, a obrigatoriedade de dar o dízimo é quem fez um voto com o dízimo. De dar os 10% na casa de Deus. Então, eu quero dizer a vocês que nos dias atuais, só com oferta não abre igrejas. É por isso que Deus ama e recompensa os dizimistas. Porque os dizimistas sofrem um pouco mais. A Bíblia diz, ser fiel no pouco e no muito ajudarei. Sim, mas quem planta mais, colhe mais. É a regra da semeadura. Então, sabemos nós, meus irmãos, de verdade, de que sem só com oferta, nenhuma igreja estaria aberta hoje. Só com oferta ninguém consegue sobreviver. A igreja paga água, paga luz, só com oferta nenhuma igreja vive. Mas por que os dizimistas recebem muito de Deus? Porque eles sofrem mais. Não é fácil ganhar R$1.000 e dar 100 na igreja. Mas foi um voto que eles fizeram.
com Deus. Eles criam na fé do Velho Testamento e colocou isso em dinheiro nos dias atuais. E estão vivendo assim. E estão felizes assim. E Deus visita eles com toda certeza. Porque é um ato de ajudar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor necessita de ajuda desde a época que ela foi lançada em Atos 2. Porque eles dividiam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. O mesmo pão se dividia. Mas o que acontece no dia de hoje? Ladrões no templo. Sabe que o povo fiel ao dízimo, ele é fiel. Então vê que a igreja está dando dinheiro. Então o povo está comendo com o dízimo. E com a lã, comendo a lã das ovelhas. Debulhando, comendo com oferta e dízimo. Comprando carros lindos, comprando fazendas, até carro, meus irmãos. Eu tenho meu carro, graças a Deus eu posso falar abertamente diante do Espírito Santo. Eu tenho um carro que vale mais de 100 mil reais. E foi uma obra de Deus na minha vida, um milagre. Eu posso afirmar isso, eu não estaria pregando isso, gente, eu vivo o que eu prego. Então, até carro bonito, casa, passeio na praia de pastores, pessoas sustentando isso, sendo que o dízimo, se é para seguir o dízimo do Velho Testamento, tem que dar para os pobres. Né, pastor? Se o senhor segue o Velho Testamento, tem que dar para os pobres. É forte ou não é? É forte ou não é isso? Então, vemos que hoje roubaram, assaltaram as igrejas porque viram a fraqueza nos fiéis. Então, olha que lindo esse ensino, meus irmãos. Ninguém ensinou jamais assim no YouTube. Tem que compartilhar, cadê o teu joinha? Que lindo! E Deus, porque, mas Deus não ama o ofertante, não abençoa o ofertante. Abençoa, muito até. Mas o dizimista, ele tem um compromisso mensal. Não, esse foi forte. Glória, glória aos dizimistas ofertantes! Oh, glória! Muito lindo, igreja! Que é isso? Que ensino glorioso! Pega essa aí, seus fariseus! Pega essa aí, você que estava aí! Aí ele vai falar agora que o dízimo pode, porque ele é pastor, ele quer comer do dízimo. Vem aí, você não me conhece não! Quem está dentro de mim é o Espírito Santo! Tava todo mundo aí na miguelagem. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar. Pastor Júlio está pedindo dinheiro, está liberando dízimo, está defendendo a tese. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu não vou mentir na Bíblia para favorecer eu, não, filho. Não. Vontade de chorar aqui, gente. Que emocionante, que lindo, como o Espírito Santo fala com a gente. Você acha que eu vou usar a Bíblia para me defender, para me receber lucro? Nem isso eu recebo. Não, jamais. Que ensino maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo, que lindo. Que ensino é esse? Quem está gostando do ensino fala maravilhoso. Escreve maravilhoso. Eu quero ver quantas pessoas. Que isso, gente? Que isso? Quem perde um ensino desse vai achar isso aqui na onde? O que eu falei para vocês? Tudo é do Espírito Santo. Eu orei antes de fazer o vídeo. Maravilhoso. Foi muito bem explicado. Acabou com o sistema. Cheguei com tudo e voltei com tudo, hein? Pastor Júlio voltou. Pastor Júlio voltou. Cheio do Espírito Santo. Então, é essa medida sacudida e recalcada, sacudida, da obediência e do amor. Claro que vocês que estão dando dízimo e oferta, lembrem-se que o amor é tudo. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens com os pobres, sem amor eu nada seria. Tava saudade desses ensinos, né, pessoal? Dava saudade, né? Porque ninguém fala mais uma coisa tão espiritual como a gente. Porque nós fomos chamados para ensinar. Eu não estou aqui de paraquedas. Eu fui chamado, eu fui ungido com muita sabedoria. Deus me deu a sabedoria. Eu entrei num momento aqui, Deus entrou num momento de ensino aqui que ninguém nunca se tocou em qualquer ensino de dízimo e oferta. Então a gente fala dentro da Bíblia e fala por que Deus ama os dizimistas. Por que Deus ama os ofertantes? Por que é obrigatório de um lado e não do outro? Então o voto com Deus deve ser cumprido. E lembrando, meus irmãos,
que vocês sofrem um pouco mais, mas eu recomendo vocês fazerem o voto do dízimo. Porque o dízimo é um voto hoje, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é um voto. É um voto que é maravilhoso. É um dos melhores votos que existe para um homem receber de Deus grandes bênçãos. Por quê? Porque é muito fiel, você sofreu para ganhar aquele dinheiro. Então, está dentro desse valor um sofrimento, né? Gente, é lindo demais, o que é isso? Então, está dentro de vocês esse sofrimento. Você trabalhou de manhã, você acordou 7 horas. Olha, essa voto do dízimo foi forte, hein? Quem gostou dessa palavra? Voto do dízimo. Eita, fariseus! Pega o Julião aí, vai, fica todo mundo aqui, ó. Tem um zoião grande aí, ó, no meio de 900 pessoas aí, ó. Vai, compartilha logo esse vídeo, gente. Tem um zoião grande, fica só aqui, ó. Só aqui, ó. O que ele vai falar, hein? Catei os 6, hein? Então, o que acontece? Igual o 007. O que acontece? O sacrifício não é fácil acordar às 6 da manhã e sair às 5 da tarde com trânsito, dentro do ônibus, e chegar lá no mês e dar seu dízimo. E ainda seu pastor pegar teu dízimo e não sustentar nenhum órfão. Aqui na nossa igreja, não estou falando aqui que você deve dar o dízimo aqui, não é isso. Não quero que você dê aqui, se Deus mandar. Aqui nós fazemos tudo diferente. Todo dízimo e oferta eu não tenho, não. Eu recebo ofertas também, que é um ato voluntário. Eu recebo de particular na minha conta particular. A igreja tem o dela. Eu poderia hoje estar falando assim, dá a senha do cartão da igreja que eu vou ali. Nem a senha eu tenho, para você ter uma ideia, do cartão da igreja. Nem a senha eu tenho. Nem quero. Fiz uma ata me proibindo. Eu sou o único pastor do Brasil que fez uma ata proibindo ele mesmo de não mexer na igreja, no dia da igreja. A minha ata, eu não posso ir em banco, eu não posso abrir nada. Então, eu ganho ofertas. Se eu passar necessidade, até hoje Deus nunca me deixou passar necessidade. Porque tem pessoas que nos amam, minha família, me conhece pessoalmente, que mandam oferta de fora para me ajudar a me manter. Mas quando eu passar, aí eu vou pedir, porque digo no seu salário, eu permiti não pegar salário. Então, olha que lindo, né? Um pastor que pode chegar aqui abertamente num vídeo e dizer assim, ei, tá roubando dízimo, rapaz? Tá comprando carro com dízimo? Vem ver se o meu carro é de dízimo, vem aqui. Vem meu carro é de dízimo. Por isso que é bom estar justo, né, gente? Quando você está justo, você pode arrebentar todo mundo. Por isso que Jesus arrebentava, ele andava certo. Por isso que é gostoso ser justo. Você bate frente e você impõe a autoridade. Então, isso é a diplomacia do dízimo e oferta. Jesus, com essa oferta maravilhosa, lembrando-nos nós que o sacrifício de Jesus nunca foi anulado e nunca será, tá? Mas o sacrifício do Senhor é também para ajudar a manter a sua casa. Porque, por exemplo, nós estamos aqui com a nossa sede mundial, e aqui quantas pessoas são alimentadas? Isso é seu dízimo, a tua oferta. Então, você, através disso, você agrada a Deus, porque o dízimo não é de Deus? É de Deus, pastor Júlio. É de Deus. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer duas vozes. Vamos fazer um teatrinho aqui. Ô, Júlio, o dízimo não é de Deus? Sim, é de Deus. Então, pastor Júlio, pega o dízimo, compra comida para as almas. Mas por que eu tenho que comprar comida para as almas? O dízimo é de Deus. Sim, pastor Júlio, o dízimo é de Deus. E as almas também é de Deus. As almas também é de Deus. Então o dízimo tem que ir para as almas, é de Deus. Meus irmãos. Oxe, ou tô errado? O dízimo não é de Deus? E as almas é de quem? É de Deus. Então tem que ir para elas, as almas, o dízimo tem que ir para as almas, que estão morrendo de fome. Ah, não? Bom, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Já tô indo. Espero o próximo ensino, que vai ser maravilhoso. Já estou indo. Pastor Júlio tem que ir. Meus irmãos, a gente brinca tudo, é alegria de ter voltado, tá? Eu sou uma pessoa muito madura, embora seja que a gente brinca tudo, mas eu quero dizer a vocês que para morar no céu, deve ser fiel a Deus, deve colocar em prática todas as suas palavras, porque esse céu um dia vai se revelar a nós.
Eu espero que todos os ofertantes dizimistas continuem na sua fé, fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração, fazendo com amor, com perseverança, com muita graça, com muito amor no coração, pois Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria. Usa de benefício na obra do Senhor Jesus, que Deus ele vai honrar vocês. E eu tenho certeza que esse Deus irá honrá-lo de uma forma especial. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero que vocês assistirem de novo, compartilhar esse vídeo, gente, e comentar o que vocês acharam, porque se vocês não comentarem, se não tiver 300 comentários nesse vídeo, eu não vou mais fazer vídeo para vocês, eu vou ficar mais um mês sem ver vocês. Mais um mês eu vou ficar, hein? Eu prometo que eu vou ficar mais um mês, hein? Né? Tá? Vou prometer que eu vou ficar mais um mês, porque vocês não estão ajudando compartilhar os ensinos com almas que precisam ver a verdade desse mundo tenebroso, desse mundo terrível, desse mundo podre, aonde estamos vivendo os últimos dias e as últimas horas. Então, para sempre no céu iremos cantar, né? Eu espero que esse próprio Deus vos enche de grande glória e de grande poder, para que vocês possam preencher diante do Espírito Santo uma nova caminhada com Deus, tá? Grande é o nosso Deus, perdooso, misericordioso, glorioso, e que nessa manhã, nessa tarde, vocês recebam o abraço do Espírito Santo, para que eles possam direcionar vocês, para que vocês possam ofertar também, dizimar teu tempo para Deus, dizimar a tua vida para Deus, e ofertar ela como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Sinta a presença de Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Yes. Ó, eu quero dizer para vocês, eu quero deixar para vocês aqui. A empresa, eu quero deixar para vocês. Saiu do meu controle, saiu do controle. Eu quero deixar para vocês o grande. Depois eu ligo. Eu quero dizer para vocês que o ensino hoje foi realmente um ensino maravilhoso. Eu espero que vocês possam estar juntamente com Deus. Eu espero que vocês possam viver um tempo novo, né? Um tempo de graça, um tempo de amor, e viver também, né, essa prova de estar estabelecendo para Deus um novo conceito, né, uma nova hora, um novo momento, e eu espero também que vocês consigam viver esse tempo, né, o tempo do novo lar, o tempo da grande glória do Senhor, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Escapou um áudio aqui, que estava gravado aqui, foi interessante, quem viu? Ô, irmão, a empresa escapou. Santo. Cante. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo. Existe um lugar preparado para mim, uma cidade de ouro, de uma beleza sem fim. Nela existe um rio, claro como cristal. Dia e noite ouvem-se vozes, um canto angelical. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo. aleluia, aleluia, aleluia. Cante. Ó, Deus abençoe a todos. Vou começar a limpar essa galeria aqui para não ser essas vozes, viu? Uma vez eu fazendo um vídeo, aí apareceu a Camila falando: Júlio, busca o sapato do Abner. Eu falei: no meio ao vivo, não dá.
Olha, Deus abençoe, meus irmãos. Oração, jejum. E lembra, seu joinha, o seu comentário, hein? Tá bom? Peguem firmes aí agora com voto, dízimo, oferta, dizima na obra de Deus, que ela necessita, e Deus é fiel. Beijo no coração de vocês, e que Deus os abençoe grandiosamente. Grandiosamente. Santo. Aleluia, 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 Santo, Santo, aleluia, 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 Santo. Pai do Senhor Jesus! Glória a Deus, igreja! Compartilhe esse vídeo, hein? Compartilhe com seus amigos, porque foi Deus tremendo falando na terra. Pai do Senhor, amo vocês. Grande abraço. Até a próxima. Paz do Senhor Jesus, igreja!